Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional. Após todo o conflito por conta do altar erguido pelas tribos de Ruben, Gad e Manassés, quando as demais tribos foram em direção ao seu território, prontos para a guerra, vimos que o sacerdote Pinehas ouviu e aceitou o argumento de que o altar não era para sacrifícios e nem para a idolatria. Assim, os israelitas evitaram a guerra contra o seu próprio povo. Mas a história não termina aí. Josué capítulo 22, versículo 32 nos diz que Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gad, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel e deram-lhes conta de tudo. Nesse verso, temos a volta das tribos para casa, sob a liderança do sacerdote, e o texto fala que eles deram conta de tudo aos filhos de Israel. Como isso é precioso! Vivemos num tempo em que a maioria das pessoas simplesmente fala: eu não tenho que prestar contas de nada para ninguém. E vivem como se cada um devesse ignorar tudo o que acontece à sua volta, como se vivesse numa bolha e isolado do mundo. O texto nos mostra que o sacerdote e os principais das tribos prestaram contas ao povo de tudo o que aconteceu. E isso não é sinal de fraqueza, de submissão, mas de responsabilidade e respeito. A Torá nos conta na Parashá Pekudê, em Êxodo capítulo 38, versículo 21. Esta é a enumeração das coisas do tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Na sequência desse texto, estão descritos todos os itens construídos para o santuário e o material utilizado, todo o ouro, prata, bronze, tecidos. Mas será que Moisés teria necessidade de prestar contas? As ofertas foram para a construção do santuário e era importante para Moisés, como grande legislador do povo de Israel, mostrar onde e como cada coisa foi usada no tabernáculo. Não se trata de desconfiança, mas de respeito. Qual dificuldade líderes religiosos têm hoje em dia de prestar contas de suas decisões aos membros da comunidade? Qual o problema de pais explicarem a seus filhos sobre situações que envolvam a família? Afinal de contas, tudo o que os pais fazem e decidem acaba refletindo na vida de seus filhos. Isso, de forma alguma, diminui a grandeza de um líder ou de um pai. Por outro lado, quando não falamos nada, não damos nenhuma explicação, nossos discípulos, nossos filhos, ficam no escuro, sem saber o que está acontecendo. E no futuro, eles também não se sentirão na obrigação de prestar contas de seus atos aos pais. Voltando ao texto de Josué, temos a consequência da escolha do sacerdote Finéias em ter comunicado ao povo tudo o que havia ocorrido. Josué 22, verso 33. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gad. Além de ficarem satisfeitos, eles louvaram a Deus e abandonaram a ideia da guerra. Por outro lado, vamos imaginar que Pinehas não falasse nada ao povo. Eles podiam ficar fermentando ideias, fazendo fofocas, especulando o que teria acontecido lá, e talvez ainda alimentassem a ideia de que a guerra seria uma boa opção. Comece a praticar isso em pequenas atitudes com os seus filhos. Olha, mamãe vai ter que atender um compromisso e volto daqui a 2 horas. Nesse tempo, você vai ficar em casa, tranquilo, mas se precisar, me liga. Um outro exemplo. Meus filhos, papai recebeu um aumento de salário e podemos planejar uma viagem. Mas será importante todos economizarmos para alcançar esse objetivo. O que vocês acham? Inserir os familiares não diminui a sua responsabilidade e nem a sua autoridade no lar, mas traz respeito e honra.
Isso também acontece dentro da comunidade judaica. Pense nisso e tenha sempre, diariamente, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.